Agradeço muito o convite da APM, tenho todo o gosto em estar com um conjunto alargado de sócios. Agradeço também a apresentação muito simpática e vamos falar então sobre o raciocínio. Eu vou mostrar aqui um PowerPoint que vai facilitar a comunicação. Ora bem, aqui está. E, portanto, isto é o conjunto de pontos que eu preparei. Vamos falar um bocadinho do raciocínio em termos conceptuais, depois ver alguns exemplos e finalmente ver um pouco como é que isto pode, como é que o trabalho com o raciocínio pode ser posto em prática na sala de aula. É a ideia para a apresentação de hoje. E, portanto, primeiro, raciocinar. Digamos, quando falamos em raciocinar, parece que estamos todos a falar da mesma coisa, mas de facto, se formos ao dicionário, vemos que raciocinar tem vários significados que não são coincidentes. Está aí estão apresentados 4, tirados de um dicionário, e eles, embora contem num mesmo sentido, são coisas diferentes. Estão aí em causa. E para nós, na matemática, o sentido que dá mais vantagem utilizar, na minha opinião, é este. Raciocinar é fazer inferências de forma justificada. Ou seja, nós temos um conjunto de informação e, a partir dessa informação, procuramos chegar a nova informação, mas não fazemos isso à toa, fazemos de forma justificada. E este raciocínio pode ser feito de várias maneiras. As mais conhecidas é o raciocínio dedutivo e o raciocínio indutivo, mas já há também uma terceira forma que é aceita pelos filósofos que se dedicam a este assunto, que é o raciocínio abdutivo. E vamos falar um bocadinho destes 3 tipos de raciocínio. O raciocínio dedutivo, enfim, temos aqui um exemplo: 2 ângulos verticalmente opostos são iguais, e nós fazemos, digamos, a demonstração deste teoremazinho enfim, de uma forma muito simples, fazendo constatações. Primeiro é que o ângulo AOB mais o ângulo BOC é igual ao ângulo raso, e isso é por construção. Mesma coisa para os outros 2 ângulos. E então vemos que a soma dos ângulos que construímos são iguais, e isto porque 2 quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Portanto, esta justificação é uma justificação que remete para um outro princípio mais geral daquilo que é a verdade acerca de afirmações, que é aqui um elemento central nesta demonstração. E, finalmente, subtraindo a mesma quantidade de ambos os membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Portanto, aqui entramos com uma propriedade matemática também, e, portanto, são estas 2 propriedades que são necessárias para podermos tirar a nossa conclusão. E, portanto, aqui nós temos aqui um exemplo de uma demonstração em que em cada passo há uma justificação porque é que nós podemos fazer a afirmação correspondente. E, portanto, temos aqui o exemplo do raciocínio dedutivo. Todos nós sabemos que este raciocínio é muito importante na matemática, onde ocupa um lugar fundamental, e, portanto, a conclusão a que se chega é uma conclusão que é necessária, quer dizer, a partir do momento em que as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Portanto, este raciocínio dedutivo tem principalmente o papel de validação de conhecimento. Vamos ver aqui um exemplo de raciocínio indutivo. Temos aqui uma sequência com quadrados negros, brancos e cinzentos, e podemos colocar várias questões. E, portanto, vai-se verificando para casos particulares, no fundo, para o caso
1, o caso 2, o caso 3, e eventualmente procurar inferir como é que será o caso N, e rapidamente chegamos à conclusão que no caso N, mantendo-se a mesma sequência de construção, teremos N ao quadrado mais N. O raciocínio indutivo, portanto, é a inferência de uma regra a partir da observação do que é constante em casos particulares. Isto é, digamos, a maneira como este raciocínio é descrito por Pauli em 1954. O raciocínio abdutivo, embora o nome seja menos conhecido, aparentemente será uma coisa muito complicada, mas não, é o tipo de raciocínio, se calhar, mais comum que nós fazemos, que é a partir de um facto insólito ou invulgar, alguma coisa que chamou a nossa atenção e que nós procuramos explicar fazendo uma conjetura. Portanto, sempre que fazemos uma conjetura, a não ser que estejamos a fazer a partir de casos particulares, como é o raciocínio indutivo, mas, por exemplo, se só tivermos um caso, uma situação, não vamos poder fazer o raciocínio indutivo e aquilo que fazemos é o raciocínio abdutivo. E aqui o filósofo que falou deste tipo de raciocínio de forma explícita pela primeira vez é um americano, Peirce, que nasceu no século XIX e morreu no princípio do século XX. Porque este interesse, antes de avançar aqui para este modelo, lembram-se com certeza que no programa de 2007 nós tínhamos o raciocínio como uma das capacidades transversais ao lado da resolução de problemas e da comunicação. Este interesse sobre as questões do raciocínio veio em grande medida de que, enquanto que sobre resolução de problemas houve muitos trabalhos feitos em Portugal nos anos 90, já no século XXI, muitos artigos e muitas teses, enfim, discutiu-se muito sobre a resolução de problemas, é um conceito que é bastante familiar aos professores. A comunicação, menos que a resolução de problemas, mas também houve alguns trabalhos sobre o raciocínio, é que não havia quase nada até cerca de 2010, 2012. E, portanto, daí o interesse também em estudar este processo, esta capacidade transversal. E, portanto, começámos por olhar o raciocínio dedutivo, indutivo e abdutivo, mas pareceu-nos que não era essa a forma mais produtiva de pegar na questão do raciocínio, fomos à procura de outras coisas. Eu já vou apresentar o modelo a que nós chegamos, mas, entretanto, primeiro apresento aqui de uns autores americanos, em 2011, que fizeram um livro publicado pelo NCTM e que tem este modelo em que apontam, digamos, vários elementos, vários aspectos que podem entrar no raciocínio. Eles falam em conjecturar e generalizar, e depois subdividir isto em 4 pontos. Um quinto ponto, que é o investigar porquê, e o outro, e um conjunto de outros 4 pontos, que é o justificar ou refutar. Penso que é um livrinho interessante, e eles dão muitos exemplos, e é um contributo significativo e relativamente a este tema. Portanto, vemos aqui, no fundo, 5 processos: conjecturar, generalizar, investigar porquê, justificar e refutar. Mais ou menos na mesma altura, e não conhecíamos o trabalho daqueles americanos, nós fizemos um modelo que tem algumas coisas de comum, bastante, embora graficamente ele esteja apresentado de outra maneira. Portanto, temos o formular questões, aquilo que nós queremos saber, que é, digamos, uma questão que tem que estar sempre presente. Depois, no caso de termos um problema, nós também raciocinamos nos problemas. E aqui teremos o formular estratégias de resolução, que depois terão que ser aplicadas. Por outro lado, formular conjecturas específicas e generalizar. São 2 processos muito próximos, quer dizer, no fundo, generalizar é também uma conjectura
sobre uma classe de objetos, enquanto que a conjectura pode ser só sobre um objeto, pode ser sobre um objeto ou sobre uma classe, casos em que será o generalizar. E que depois essa conjectura tem que ser testada e, finalmente, quer as estratégias na resolução de problemas, quer aquilo que chegarmos depois dos testes, teremos que justificar e nós, nessas justificações, temos que fazer cálculos, usar definições e propriedades matemáticas ou princípios gerais da lógica, como foi há bocado no caso dos ângulos verticalmente opostos. Isto liga-se com os processos de representar, as representações têm que estar sempre presentes e com elas que nós trabalhamos, e também deve ter em conta estudar sentido ou significar, que é um aspecto muito importante para que todo o trabalho seja feito com compreensão sobre aquilo que nós estamos a fazer. Vamos ver aqui um primeiro exemplo com uma tarefa que foi proposta a alunos de 14 anos e é um exemplo de uma tarefa que, no fundo, está a pedir aos alunos para fazerem uma investigação tendo em vista chegarem a uma propriedade matemática. E a tarefa está formulada da seguinte maneira: considera a desigualdade 2 menor que 3, verifica se mantém a desigualdade quando adicionas ambos os membros um número positivo, um número negativo, multiplicas ambos os membros um número positivo, um número negativo. Acaba por ser uma tarefa interessante, porque, digamos, o que acontece na ABC é mais ou menos aquilo que se espera, o que acontece na D, eventualmente para muitos alunos, não é aquilo que se espera. Isto normalmente é ensinado pelo professor, que apresenta a propriedade, mas é uma coisa que os alunos podem descobrir. E sendo uma propriedade que está aqui em causa, ambos os membros de uma desigualdade por um número negativo, não diz qual é a desigualdade, não diz qual é o número, portanto é uma tarefa a partir da qual os alunos, com este trabalho de exploração ou de investigação que eles podem fazer, podem chegar a uma generalização. E depois, questão 2, que pede para os alunos, no fundo, ainda irem mais longe nessa generalização e justificarem a resposta. E vamos ver algumas respostas. E, portanto, temos aqui, e o que é que verificamos? Aqui o primeiro caso, no segundo e no terceiro, os alunos justificam com exemplos. E, portanto, eles fazem vários exemplos. Não fazem muitos, mas fazem alguns, e a partir destes exemplos apresentam uma justificação. Portanto, eles estão a justificar com um raciocínio indutivo. E aqui no último caso, o aluno diz, e muito bem, que não se mantém, e portanto a afirmação é falsa, e aqui justifica com um contra-exemplo, e já temos um caso de raciocínio dedutivo. Mais respostas, digamos, o raciocínio indutivo não justifica o caso da A, da B e da C, não justifica matematicamente. O raciocínio do ponto D justifica, porque é um contra-exemplo, mas não é muito fácil para os alunos justificarem os casos A, B e C. Já vamos ver como é que isso podia ser feito. Mas temos aqui respostas mais precárias, como é o caso aqui desta primeira, em que o aluno não chega a fazer uma justificação, pois no fundo diz o mesmo na sua tentativa de justificação com aquilo que é dito no enunciado. E ainda temos o último caso, em que o aluno diz sim, porque é uma desigualdade, vai ser sempre igual. Isto nem chega a ser uma justificação muito incompleta, é enfim, uma tentativa, se calhar, mas muito mal sucedida deste aluno que procurou dar uma resposta, mas sem conseguir chegar perto da ideia. E temos aqui um outro caso do aluno que justifica com o contra-exemplo relativamente ao caso da multiplicação pelo número negativo. Como é que isto podia ser justificado? Bem, temos, por exemplo, 2 menor que 3.
será que 2A é menor que 3 mais A? Portanto, estamos a adicionar um número positivo a ambos os membros e estamos a fazer isto com 2 e 3, quer dizer, podíamos fazer com outros números, com B e C, mas para não complicarmos demasiado, fazemos aqui para 2 e 3. Nós sabemos que o 2 mais A é menor que 2 mais A mais 1. Por sua vez, pela propriedade comutativa, seria o 2 mais 1 mais A, e isto é igual a 3 mais A. E, portanto, aplicamos aqui a propriedade comutativa e também a associativa, fomos associando de diferentes maneiras as parcelas do membro da direita. Daqui concluímos que o 2 mais A é menor que o 3 mais A, que era aquilo que nós pretendíamos. Claro que aqui o elemento-chave para fazer esta justificação é usar a propriedade que n é menor que n mais 1, que é uma propriedade fundamental da aritmética, mas que não é ensinada formalmente aos alunos, penso eu, neste momento, não sei se no ensino secundário, em algum sítio, mas, digamos, os alunos não conhecendo a propriedade, eventualmente alguns poderiam lembrar-se que os alunos muitas vezes conseguem nos surpreender quando a gente não espera, mas trata-se de uma justificação que, de facto, para estes alunos de 14 anos, não seria uma justificação que eventualmente teríamos expectativa de muitos conseguirem fazer. E, portanto, daí, enfim, ser razoável que eles testem para um conjunto de exemplos, como eles fizeram, e acabem por se convencer a partir daí. Embora eu acho que o professor depois poderia apresentar esta justificação, que é o facto, esta propriedade n menor que n mais 1 é uma propriedade, digamos, muito aceitável do ponto de vista intuitivo, mesmo para alunos de 14 anos. Vamos ver aqui mais um outro exemplo. Temos uma pergunta: será que 2/4 é igual a 8/16? E a aluna responde sim, e justifica. Não foi pedida a justificação, só pedia sim ou não, mas a aluna já estava habituada aqui nesta sala de aula que normalmente esperava justificações para as respostas e respondeu. Respondeu e acrescentou logo a justificação. Na linha B é que pedia a justificação e, portanto, a aluna volta a repetir a sua justificação, agora dando mais detalhes. E qual é a justificação da aluna? No fundo é de que ela faz uma mudança de representação. Passa da representação em fração para a representação em numeral decimal, e cá temos outra vez duas quantidades que são iguais a uma terceira, que é o 0,5, são iguais entre si. E aqui embaixo ela faz a mesma coisa, dá um bocadinho mais de detalhes, mas faz uma outra coisa interessante, que é acrescentar uma generalização. Um número a dividir pelo seu dobro é igual a 0,5. Enfim, não é uma generalização do outro mundo, mas é interessante ver como os alunos, num ambiente de sala de aula em que se pede com frequência para fazerem justificações e generalizações, os alunos habituam-se a fazê-lo e isso é muito interessante. Um outro exemplo, dadas duas frações, A sobre B e C sobre D, se o A for maior que C e o B for maior que D, será que, ou seja, os termos, os numeradores verificam esta relação e os denominadores a mesma relação, será que o A sobre B é maior que o C sobre D? Isto obriga a pensar um bocadinho, porque eventualmente o facto dos termos serem maiores na fração que aparece em primeiro lugar poderia levar a que a fração fosse maior. Mas não, e isto é investigado por alunos de 10 anos, do quinto ano, e apresentaram contra-exemplos, não é? Este aqui mudou de representação para divisões, de frações para divisões, usou a calculadora para fazer os cálculos mais depressa e chegou à conclusão que, de facto, por exemplo, a fração 7/4 não é maior que a fração 5/2, e os termos, quer numerador, quer denominador, 7/4 são maiores. E, portanto, é uma justificação com contra-exemplo. E outro aluno que até deu uma outra resposta que muito nos surpreendeu, ele
foi também arranjar um contra-exemplo, mas com frações 5/5 e 3/3. E, portanto, aqui verificam as condições dadas do A ser maior que C e o B ser maior que D, e, no entanto, a primeira fração não é maior que a segunda, elas são iguais. É uma resposta corretíssima e bastante interessante, que passa das desigualdades para a igualdade. Um outro exemplo, agora com alunos de 13 anos, que aliás retoma aquela sequência que nós tínhamos visto lá atrás, mas em que se pede uma outra coisa, que mostra que a diferença entre o número de quadrados pretos e o número de quadrados brancos é igual ao número de quadrados cinzentos. E temos aqui várias respostas, quer dizer, aqui neste slide uma primeira resposta. Aliás, este aluno dá duas respostas. Ele conta os quadrados pretos da figura, 2, que são 6, mas não se percebe porque determina metade, e portanto isto é uma justificação completamente incorreta. Depois identifica os 3 termos gerais, aqui, o que é muito prometedor, mas mostra que a afirmação é verdadeira apresentando apenas um exemplo. E, portanto, não foi capaz de ter a partir dos termos gerais, justifica apenas com um caso. Portanto, enfim, é uma justificação empírica, matematicamente inválida. Aqui, um outro aluno faz uma primeira resposta, está aqui dito o que o aluno escreve, que se percebe mal, que não, digamos, não foi um caminho muito prometedor, mas depois foi à procura dos termos gerais e, de facto, representou bem os termos gerais, e a partir dos termos gerais faz uma verificação algébrica da igualdade perdida, da igualdade que era pedida. E, portanto, os quadrados pretos menos os quadrados brancos, e verifica que é igual ao número de quadrados cinzentos, são os termos gerais que ele tinha usado, e chegou a uma identidade, e, portanto, a igualdade é verdadeira, e, portanto, temos aqui uma justificação matemática perfeitamente aceitável para este nível etário. E, portanto, tudo isto é um trabalho que se pode fazer na chamada aula de 3 fases, ou uma aula de natureza exploratória, em que se propõem tarefas aos alunos, tarefas essas podem ser variadas. Eu aqui estou a falar de raciocínio, que é uma coisa para fazer de vez em quando, não é evidente, não é para estar só todos os dias a fazer este tipo de tarefas, mas é um tipo de tarefa que se pode propor. Na primeira fase temos a introdução da tarefa, depois o trabalho autónomo dos alunos e, finalmente, uma fase de discussão com apresentação de resoluções de diversos alunos e uma síntese final em que se procura perceber, então, o que é que foi a aprendizagem efetuada nesta aula. E, portanto, o que nós temos aqui neste tipo de aula é muito esta ideia dos alunos trabalharem em tarefas, em vez daquela ideia em que o professor primeiro explica e depois os alunos fazem exercícios de aplicação daquilo que o professor explicou. Portanto, aqui dá um trabalho um bocadinho diferente para o aluno, em que ele tem que pensar, tem que chegar a um método de resolução e a partir daí esperemos que até possam haver várias estratégias seguidas na aula que podem ser depois comparadas e discutidas na fase de discussão. E, portanto, aqui o papel dos alunos é um papel necessariamente ativo, e aquilo que nós verificamos é que, de facto, em termos de aprendizagem, há um envolvimento que permite uma aprendizagem muito mais aprofundada e com uma melhor compreensão do que nas aulas em que o professor expõe a matéria e depois dá os exercícios. E, portanto, aqui o papel do professor também muda. Em lugar de ter que ensinar os procedimentos e algoritmos no princípio da aula, ele, no fundo, tem que os sistematizar no fim da aula, a partir do trabalho que foi feito pela turma. E, portanto, os papéis mudam neste tipo de aula,
evidentemente que a questão das tarefas, escolher tarefas apropriadas, nós vimos aqui vários exemplos, não têm que ser tarefas rebuscadas, muitas vezes são tarefas muito simples de formular, mas têm que ser pensadas cuidadosamente para que as oportunidades de generalização e de justificação sejam de facto suscitadas pelos enunciados. E, portanto, a escolha das tarefas é um elemento importante, e também o ambiente de comunicação em que os alunos se habituam a explicar de uma forma detalhada e compreensível os seus raciocínios e até argumentar uns com os outros. E, portanto, temos aqui uma oportunidade para trabalharmos com estes diferentes tipos de raciocínio, nomeadamente o conjecturar, generalizar e justificar. E, portanto, evidentemente que os aspectos computacionais da matemática não estão postos de parte, antes pelo contrário, eles estão aqui presentes em todo o trabalho, mas além desses aspectos computacionais, temos também os aspectos conceituais relativamente à compreensão. É importante obter os resultados, mas também é importante perceber qual é que foi a estratégia usada e qual a justificação. E, portanto, estas tarefas que são base deste tipo de trabalho para promover o desenvolvimento do raciocínio têm uma natureza diversa, diferentes graus de desafio, que não precisa de ser muito grande, um desafio exagerado também é contraproducente, mas deve ter algum desafio para obrigar, de facto, os alunos a pensar, e devem incluir questões que incitem os alunos a formularem conjecturas, generalizações e justificações. E é muito bom que possam permitir uma variedade de processos de resolução para permitir, de facto, um confronto e uma discussão interessante. E, portanto, temos que o raciocínio é uma capacidade transversal, tal como falámos lá atrás, mas não é exclusivo da matemática, também se raciocina nas outras ciências e nas humanidades, e em todos os domínios da vida humana se fazem raciocínios. O raciocínio matemático tem características especiais ligadas à própria matemática, e é essa parte que nos cabe trabalhar na aula de matemática. Portanto, falámos das justificações, que são o alicerce do raciocínio dedutivo, das conjecturas e generalizações que são obtidas, na sua maioria, de forma indutiva e dedutiva. E uma coisa importante é que o trabalho em torno do raciocínio não é exclusivo dos anos de escolaridade mais avançados, pode começar nos primeiros anos. Os alunos podem começar a fazer generalizações até na pré-escola e inferir uma regra que é geral para um conjunto de objetos a partir da análise de alguns casos, por exemplo, e podem também justificar, em casos muito simples, porque é que uma determinada afirmação é verdadeira. E, portanto, isto pode ser feito, este tipo de trabalho pode ser feito a partir de tarefas que os alunos que tenham a oportunidade de trabalhar, e para isso, de facto, a abordagem exploratória com aquela aula em 3 fases é, de facto, uma aula em que nós podemos desenvolver esta capacidade do raciocínio. Isto são, assim, algumas ideias gerais sobre o raciocínio matemático que nos parece que podem ser interessantes para introduzir também nas nossas aulas de matemática, ao lado do trabalho que fazemos todos os dias, eventualmente em substituição de algumas coisas, mas para tornar o ensino da matemática mais rico e conduzindo a uma melhor aprendizagem. E pronto, a partir de agora ficarei à disposição para questões que queiram colocar. Muito obrigada. Podemos ter em alternativa inscrições colocadas no bate-papo ou inscrições por... vou só por aqui tentar ver mais pessoas. Pedindo a palavra. No bate-papo já temos aqui uma questão, penso eu.
aula em 3 fases? É uma pergunta. Queres explicitar um bocadinho melhor? Muito bem. Vamos ver, então. Aula em 3 fases. Portanto, na aula em 3 fases, aquilo que nós temos é esta aula em que o professor começa com a apresentação de uma tarefa para os alunos trabalharem. A primeira fase, introdução da tarefa. A introdução da tarefa, na minha opinião, precisa de garantir que os alunos percebem o contexto que está a ser, em que a tarefa é colocada. Muitas vezes a tarefa tem um contexto puramente matemático, mas outras vezes fala de outras coisas e, por vezes, há termos que os alunos não conhecem. Portanto, é importante que os alunos, para poderem começar a trabalhar na tarefa de forma produtiva, percebam bem o contexto e também, eventualmente, alguns conceitos matemáticos que eles eventualmente deviam conhecer, mas alguns já se esqueceram e que podem ser também fundamentais para a resolução da tarefa. Portanto, alguns professores gostam de distribuir uma folhinha com o enunciado da tarefa e diz aos alunos: comecem a trabalhar. Não é a melhor maneira de fazer a introdução da tarefa, porque não é muito estimulante, não é muito envolvente para os alunos e pode haver, de facto, dificuldades de compreensão da tarefa que impedem os alunos de prosseguir e, portanto, uma pequena introdução de uns 5 minutos pode ser uma maneira muito mais simpática e mais eficaz de começar nesta primeira fase. Depois é a fase em que os alunos trabalham na tarefa, que é a fase 2, que normalmente se designa trabalho autónomo dos alunos, que pode ser feito aos pares, pode ser feito em grupos de maiores, 3, 4 alunos, pode ser feito de forma individual. Alguns professores preferem, por exemplo, começar de forma individual. Primeiro os alunos resolvem individualmente e depois falam com o colega do lado, depois passam para trabalhar em pares, enfim, há várias maneiras. Tem uma parte substancial da aula, mas convém que fique uma parte significativa ainda para a discussão, porque a discussão é a parte mais rica. A discussão não se passa à parte de discussão depois de todos terem acabado, e quando todos acabaram, significa que houve muitos que já acabaram há mais tempo e que, entretanto, tiveram distraídos, o que é um mau aproveitamento do tempo. A fase de discussão, que é, como eu digo, a fase mais rica da aula, em que se vão apresentar estratégias e vão comparar respostas e eventualmente explorar desacordos entre os alunos, é importante que todos os alunos tenham trabalhado, mas não é necessário que todos tenham concluído. E, portanto, esta gestão do tempo não é muito fácil, mas deve-se garantir um tempo, de facto, significativo para a parte de discussão, de maneira a que realmente não são todas as resoluções que podem ser apresentadas, que elas são muitas numa turma, são apenas algumas, devidamente selecionadas pelo professor, pelo seu potencial de poderem proporcionar uma discussão rica. E, portanto, há sempre a pergunta: então, mas os alunos não têm a possibilidade de apresentar todos? Não. Numa aula apresentam uns alunos, noutra aula apresentam outros, noutra aula apresentam outros e vão tendo a oportunidade sucessivamente ao longo das aulas. É a única forma de gerir o tempo disponível para se trabalhar na aula de matemática. E, portanto, a partir de respostas devidamente selecionadas, procura-se explorar, de facto, aspectos que são significativos na tarefa, que o professor previamente planeou, e portanto, é esse o sentido da discussão, que, como eu referi, termina com uma síntese. Em vez de passamos a explicação do professor, que é normalmente feita no princípio, para o final, que nessa altura tem muito mais possibilidades de ser efetivamente compreendida pelos alunos do que com a exposição inicial,
quem que não há este trabalho prévio. Portanto, o que nós temos aqui é toda a aula dirigida para essa síntese final, a partir do trabalho dos alunos, que é feito, nomeadamente na fase 2, e depois direcionado, de facto, para a conclusão a que o professor quer chegar na fase da discussão. Não retires ainda a apresentação, porque temos aqui um pedido da Dora, que diz que teve problemas com a internet para entrar e que não assistiu à explicação do que é o raciocínio abdutivo. Podes referir rapidamente? Sim, o raciocínio abdutivo aquele exemplo que tinhas aí atrás? Sim. Não tinha um exemplo de raciocínio abdutivo. É um exemplo que nós fazemos com mais frequência, porque quando nós temos uma situação e procuramos encontrar digamos, uma hipótese explicativa para essa situação, estamos a fazer um raciocínio abdutivo. Só fazemos indutivo quando nós exploramos um conjunto de casos. Um caso, 2 casos, 3 casos. Quando nós temos apenas um caso, nós não podemos fazer o raciocínio indutivo, não dá. Fazemos o raciocínio abdutivo. Um exemplo fora da matemática é o exemplo quando nós vamos ao médico e nos começamos a queixar. Eu dói-me aqui e sinto-me assim, e tenho febre, e tenho isto, e tenho aquilo. E o médico vai procurar imaginar o que é o problema que o doente tem. Muitas vezes não consegue chegar a conclusões e pede-lhe mais um conjunto de exames, das análises e eventualmente um raio-x ou um TAC ou outros exames, porque o médico faz uma conjectura e diz, bom, isto se calhar tem aqui um problema que eventualmente se pode perceber melhor fazendo um TAC. Então pede o TAC, mas eventualmente o TAC não dá a informação que ele queria e, portanto, ele vai ter que ir procurar recolher mais informação. Ele está a fazer um raciocínio abdutivo. Está a explorar uma hipótese, está a fazer conjecturas, pode ser isto, pode ser aquilo, mas preciso de mais informação. Isto é um exemplo de raciocínio abdutivo. Obrigada. Temos aqui mais questões. O que distingue a estratégia de resolução de um problema do raciocínio matemático? Ora bem, então vamos lá ver outra vez. Ver se a gente consegue. Andar para trás. Quer dizer, para mim, na resolução de problemas, nós temos raciocínio. E, portanto, resolução de problemas e raciocínio não são conceitos, na minha perspectiva, completamente disjuntos. Ou é resolução de problemas, ou é raciocínio. Nós fazemos raciocínios ao resolver um problema. Portanto, o que nós fazemos na resolução de problema, depois de compreender o problema, é formulando estratégias de resolução. E a partir daí, isso é um tipo de raciocínio que eu coloco aqui nesta zona da indução e da abdução. Existem questões que nós poderíamos chamar-lhe também problemas, então nessa altura tudo são problemas, mas muitas vezes nós não nos chamamos problemas, e eu mostrei ali exemplos, nomeadamente com as frações, em que o aluno é levado a formular diretamente conjecturas específicas, não é? Sobre um determinado objeto que satisfaz uma dada condição. Ou uma generalização. E, portanto, depois, digamos, essas conjecturas e essas generalizações devem ser justificadas. Na resolução de problemas, nós aplicamos as estratégias, depois de as termos formulado, e também a aplicação da estratégia deve ser justificada em todos os passos. Portanto, a justificação tanto aparece naquelas tarefas mais orientadas para o raciocínio e para os problemas. E, portanto, a resposta é que, de facto, os dois conceitos estão muito profundamente interligados
o raciocínio também aparece na resolução de problemas, pode aparecer noutras tarefas que nós normalmente não designamos de problemas. Temos aqui mais duas questões. Numa há uma observação, nos vários exemplos apresentados, não se questiona o papel do zero. Exemplo, 2 vezes 0 menor que 3 vezes 0, o número a dividir pelo dobro é metade do número. Zero nos denominadores das frações. Nestes níveis anos, devemos fugir a estas questões marginais ou específicas? O zero, esse intruso. Aos 10 anos, eu não estou bem a ver o que é que devia haver aqui com o zero, não estou bem a perceber. Não sei se era nesta tarefa, se era aqui nesta tarefa, dadas as duas frações, se devia ter dito. Refere-se aos vários exemplos apresentados. Pois, aqui podíamos ter dito, quer dizer, o enunciado da tarefa não era feito assim. Isto, para meninos de 10 anos, o enunciado da tarefa era feito apenas com linguagem verbal, mas é um enunciado bastante grande e que eu achei que enchia aqui muito o slide. E, portanto, não pus o enunciado exatamente. Mas o enunciado original não falava do zero. Eu acho que, de facto, estar aqui para os meninos de 10 anos, dadas as duas frações, em que o numerador não sei o quê, mas atenção que o numerador é diferente, sinceramente parece-me um exagero. Outra questão, como raciocinar sobre operações com potências se previamente não forem trabalhados os esquemas de contagem por bases? Quer dizer, acho que a partir do momento em que os alunos conhecem o conceito de potência, eles podem fazer um trabalho muito interessante em termos de raciocínio, fazendo generalizações sobre as propriedades das potências e justificando-as. O tema das potências permite com muita facilidade termos situações de facto de generalização e de justificação. Como é que os alunos formam o conceito de potência? É outra questão prévia, porque eles só podem fazer generalizações sobre as propriedades depois de terem o conceito de potência. Sobre a aprendizagem do conceito de potência, é uma coisa que eventualmente pode ser feita a partir de tarefas nesse mesmo sentido. Eu acho que aquelas que está incluída na pergunta parecem muito razoáveis. Obrigada. Nós aqui no bate-papo não temos mais questões. Não sei se alguém ainda assim quer colocar alguma questão. Ainda temos 10 minutos. Portanto, aquilo quer dizer, que resulta deste trabalho sobre o raciocínio, parece-nos que, de facto, conseguimos perceber processos concretos realmente de introduzir algum trabalho na sala de aula conducente ao desenvolvimento do raciocínio. Digamos, um aspecto que vinha, de facto, dos programas de 2007, com a valorização desta propriedade, mas que se impunha um certo aprofundamento para ver melhor como é que isto podia funcionar na sala de aula, e é isso que eu procurei apresentar aqui a partir destes exemplos. No fundo, qual é aqui a grande ideia? Em vez de nós nos centrarmos a tentar perceber se os alunos estão a fazer um raciocínio dedutivo ou indutivo ou abdutivo, que não é um caminho muito prometedor, vermos mais se estes processos de conjecturar, generalizar ou justificar, que são a base destes tipos de raciocínio, se podem efetivamente ser objeto de trabalho a partir de tarefas, e a conclusão é que sim, e que os alunos até apanham bastante bem o interesse deste tipo de tarefas, e isso enriquece muito a aula de matemática.
houve uma coisa que eu não pude deixar de pensar, que é, estamos aqui dentro de um parênteses, do ponto de vista do trabalho com os alunos e das estratégias de trabalho com os alunos, em que estamos marcados pelo distanciamento, quer seja físico, presencialmente, quer seja utilizando agora, e já foi hoje anunciado que os próximos tempos serão de ensino à distância. É um desafio, certamente, mas não inviabiliza este tipo de tarefas, pergunto. Não, eu acho que, digamos, mesmo trabalhando à distância, eu penso que o professor pode propor tarefas para os alunos fazerem, tarefas de natureza diversificada, algumas das quais são tarefas que podem pedir para os alunos procurarem explorar situações, tendo em vista obter generalizações e fazerem justificações. Penso que é perfeitamente um tipo de trabalho que poderá estar ao alcance dos alunos, enfim, adequado aos respectivos níveis etários. Não sei se mais alguém quer colocar alguma E há aqui mais umas questões que eu acho que tinham aparecido no bate-papo. Sim, eram as que eu te fui dizendo, penso que disse todas. Não, foram agora mais há poucos segundos. Não, mas isto foi uma troca, foi um colega que pergunta se poderemos disponibilizar a apresentação. Uma boa parte daquilo que eu disse está num artigo que saiu na Educação Matemática de 2020, salvo erro no número de abril, e que fala muito destas coisas e que explica melhor do que o PowerPoint. Portanto, eu acho que recomendaria quem quisesse, digamos, rever estas ideias que eu aqui apresentei, fosse ver na revista Educação Matemática. Okay. Essa é uma alternativa, podemos também enviar essa indicação. E eu aproveito para dizer que estão os sócios temporariamente sem acesso à página da revista, mas é um temporariamente muito curto, estamos a fazer a transição da antiga página para a nova e muito em breve, talvez já para a semana, que é quando também vamos receber a revista em casa, vão receber indicações para entrar, os sócios com a cota atualizada, para entrar na página da revista. Sim, a Maria Augusta pede para colocar uma questão. Entretanto, eu tinha aqui uma outra questão que não consigo entender todo. 2 ao cubo são 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 são 8. Mas da multiplicação há uma soma. Na 10 da multiplicação há uma soma. Como desmontar o raciocínio? Na representação da multiplicação, não é? A Filipa diz que é na revista número 156, é que tem o artigo que o professor falou. E pronto, Maria Augusta, não sei se quer colocar a questão de viva voz. Bem, sim, eu gostava. Ok. Olha, em primeiro lugar, felicitar todos e desejar boa saúde e boa disposição. E em particular ao Pedro Ponte, que tive a honra de ser a sua aluna, apesar de ele dizer que eu aprendi pouco. Mas eu acho que tenho aprendido alguma coisa ao longo do tempo. Queria dizer, muito sinceramente, que não gosto da palavra tarefa. Eu gostei muito do que disse, percebi perfeitamente, aliás, concordo totalmente, que a distinção entre o que é o raciocínio e a resolução de problemas, e que na resolução de problemas está incluído o raciocínio, compreendi, e eu concordo totalmente com tudo o que disse, mas não podíamos, em lugar de tarefa, dizer atividade. É que a tarefa faz-me assim lembrar uma coisa chata. E é a tradução direta do task, e eu preferia mais assim qualquer coisa, porque, desculpa lá, Pedro, mas já está, preferia que tu dissesses atividade em vez de tarefa. Será que isso te gostava muito? Sim. É uma questão marginal.
Sim, não, mas é uma questão interessante. Quer dizer, porquê distinguir entre tarefa e atividade? Porque a questão é a seguinte: os alunos aprendem a partir da atividade que fazem. Mas essa atividade resulta da tarefa que eles estão a fazer. E, portanto, nós podemos ter uma tarefa, propomos na sala de aula, e a atividade dos alunos que eles vão fazer não é igual. Há alguns que se envolvem ativamente, outros assim, e outros nem se chegam a envolver na tarefa e ficam distraídos. E isso, essa atividade que os alunos desenvolvem, é que vai resultar em aprendizagem ou não. Há alguns que têm uma oportunidade de aprendizagem muito, muito boa, porque se envolveram muito e fizeram grandes progressos, e outros não aprenderam nada porque não fizeram rigorosamente nada. E, portanto, a mesma tarefa pode proporcionar, e proporciona, de certeza, atividade diferente nos alunos. E, portanto, quem se debruçou sobre isto, teoricamente, já há muitos anos, percebeu que era importante discutir estes dois conceitos, e essa distinção foi absorvida, por exemplo, na psicologia. O Piaget tinha tarefas, que eram as taxas, a partir do qual fez a sua investigação, e este termo tarefa usa-se muito em psicologia, passou para a educação, e, portanto, eu penso que nós temos que nos libertar desta ideia de que fazer uma tarefa é uma coisa desagradável. Portanto, enfim, é uma conotação que existe e que é muito forte, penso eu, e há muitas pessoas em Portugal e no Brasil que resistem um pouco a esta ideia, a este conceito de tarefa, mas eu penso que é muito importante distinguirmos as duas coisas, porque se nós chamamos atividade tanto àquilo que o professor propõe como àquilo que os alunos fazem, estamos a usar uma mesma palavra para designar dois objetos distintos, e isso é conducente a todo o tipo de confusões, que é aquilo que a gente não... Os problemas do ensino da matemática têm que ser vistos com rigor, não podem ser vistos com conceitos que significam uma coisa aqui, uma coisa acolá, e estamos a discutir uma dada situação e usar o mesmo termo para coisas diferentes, e, portanto, só estamos a criar confusão. E, portanto, nós não queremos que isso aconteça quando analisamos as questões do ensino da matemática, e, portanto, precisamos de conceitos que realmente não levem a esse tipo de situações. Daí o distinguir entre tarefa e atividade desta forma. Tinha ficado uma questão aqui para trás que eu perdi e que Sim. recuperei. E a Dora diz: até tenho medo de fazer esta pergunta, mas tenho muita dificuldade em avaliar. E a avaliação do raciocínio, como fazer em termos de avaliação? Quer dizer, em termos de avaliação, quando os alunos trabalham em tarefas em que têm que fazer raciocínios, o professor pode obter informação sobre em que medida é que os alunos conseguiram fazer raciocínios, processos de raciocínio que eram os pretendidos. Eu mostrei aqui aquele exemplo da propriedade de multiplicação, damos os membros de uma desigualdade por um número positivo, negativo, etc. E, portanto, o aluno recolhe informação, e havia ali justificações que estavam perfeitamente corretas quando os alunos apresentavam contra-exemplos para uma justificação, uma afirmação que era falsa, e quando os alunos davam explicações incoerentes, etc. Portanto, tudo isso pode ser avaliado a partir de tarefas. E podem-se construir questões de teste também, nomeadamente algumas, tipo verdadeiro-falso, saber se uma dada afirmação é verdadeira ou é falsa, etc. Portanto, não é uma coisa que seja mais complicada do que qualquer outro tipo de trabalho em matemática, de construir também instrumentos de avaliação em que aparecem tarefas, procuram avaliar a capacidade dos alunos fazerem generalizações
conjecturas e justificações. Bem, pode ser feito na sala de aula diariamente a partir de tarefas, como pode ser feito em situações em que se fazem provas tipo teste para os alunos. Muito obrigada. Agora sim, penso que estamos na hora de terminar. Aproveito para dizer, antes de desligarmos, que no bate-papo a Leila partilhou um link para um artigo da Quadrante também, e a Quadrante é de acesso livre a todos. E a Filipa, como eu disse, recordou qual era a educação matemática onde estava o artigo do João Pedro. 150. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, queria agradecer ao João Pedro este contributo para cada um de nós. E queria recordar que também já na nova página estão abertas as inscrições para os 2 debates que temos agendados para fevereiro, sempre num intervalo de 15 dias. O próximo vai ser um painel, prevemos que dure um bocadinho mais, até às 8h15, porque tem intervenção de 3 pessoas, uma mais ligada ao grupo de trabalho T3, a Adelina, o António Cardoso ligado ao grupo de trabalho Cásio e o Paulo Correia do grupo de trabalho de secundário, 3 grupos de trabalho da APM. E na última quinta-feira de fevereiro será com o professor Domingos Fernandes sobre avaliação. Portanto, estão as inscrições já abertas para estas 2 sessões. Agradeço a todos a presença, o diálogo que conseguimos também, interessante fazer aqui, e muita saúde para todos. Muito obrigada e até uma próxima ocasião.